Bom dia, meninos e meninas do oitavo ano, professor Jarbas, desenho geométrico. Pessoal, hoje nós vamos ver a página 65. Nós estamos mudando agora a nossa história aqui com desenho geométrico. A gente vai ver o módulo 3, Construindo com Tales. Tales foi um grande matemático, filósofo, que nasceu há 625 a.C. Então, a história dele é a seguinte: ele quer nos mostrar como que a gente divide um segmento em partes iguais através de paralelas e retas transversais. Então, eu já vou aqui para a prática mostrar para vocês como que a gente divide um segmento em partes iguais. Eu poderia simplesmente pegar a régua, medir aqui com a régua e depois dividir em quantas partes. Mas se for um número que dá para dividir para 3, fica fácil. Mas se não for, se for uma medida quebrada, então Tales nos ensina assim, olha, quando eu tenho um segmento AB e eu quero dividir ele em partes iguais, basta eu fazer um esquema que é assim, olha, eu tenho aqui uma reta, um segmento AB, então eu faço aqui uma medida arbitrária, tipo de um ângulo aqui, olha. Vou pegar aqui o ponto A e vou fazer aqui uma reta arbitrária conveniente. Depois que eu fiz essa reta, basta eu pegar o meu compasso e com o compasso eu vou pegar também uma medida arbitrária conveniente e vou dividir aqui, eu estou querendo dividir esse segmento em 3 partes iguais. Então eu vou pegar essa medida aqui, olha, uma medida arbitrária, tipo assim, 1,5 centímetro mais ou menos. Não tem necessidade, isso aqui cada um faz o seu. É uma medida arbitrária. Então, tá aqui, olha. Eu ponho a ponta seca em A e faço esse arquinho. Essa medida que eu fiz é uma medida L, ó. Aqui é uma medida L. Com a mesma medida, eu também faço um outro arquinho, outra medida L. Com o mesmo segmento L que eu peguei, eu pego e faço outro arquinho. Então, eu dividi aqui em 3 partes. Agora, eu não quero dividir este segmento aqui, eu quero dividir o segmento de cima, o segmento AB. Então, agora que vem as transversais e paralelas de Tales, que é o teorema de Tales. Então, o que ele fez? Ele pega agora aqui um esquadro. Então, eu vou pegar o esquadro e vamos lembrar então das paralelas com o esquadro. Olha aqui, olha. Aonde chegou aqui esse último arquinho, que deu 3 partes, 1L, 2 e 3. Aí eu vou lá no segmento AB, se este aqui é o último, basta eu ligar então o ponto B aqui, aonde eu fiz aqui o terceiro arquinho, certo? Agora eu vou dividir este segmento de cima com essas 3 partes iguais que estão aqui embaixo, que é a medida L que eu adotei, certo? Então eu vou pegar aqui a minha régua. Olha, vou chegar aqui mais para cima. Então, o que eu fiz? Eu peguei e liguei o ponto B até o último segmento aqui, medida L. Apoiei certinho o meu esquadro. Vou pegar aqui uma régua, vou apoiar aqui e vou caminhar com a régua fazendo aqui, olha, as paralelas. Lembram da paralela? Então, ó, vou fazer aqui essa medida, vou chegar um pouquinho para cá, vou ajustar aqui o meu esquadro certinho e vou caminhar com o esquadro aqui para cima. Olha, com a minha mão direita eu vou caminhar com o esquadro, olha, aqui eu ando com ele. Aonde ele cai, então, aqui, eu pego e ligo lá no segmento AB. O segundo, eu também vou lá no segmento AB, certo? Então, lá em cima, no segmento AB, eu dividi em 3 partes iguais,
certo? Então aqui, olha, eu vou chamar dar um nome a este ponto aqui de X, e aqui vou dar um nome nesse ponto de Y. Então, olha como ficou. 3 segmentos iguais, que são eles AX, XY e YB, certo? É assim que eu divido então um segmento em partes iguais com o teorema de Tales. Aí eu vou dar nome aos pontos. Então aqui é A segmento AB. Se aqui é uma medida L que eu adotei, então eu chamo aqui de L, L e L. Se aqui é X, o que refletiu aqui vai ser o X'. Aqui também é a medida L. O Y vai refletir aqui o Y'. E aqui, a terceira medida que eu fiz, o B vai refletir aqui B', certo? Então, esse segmento AB ficou dividido em 3 partes iguais, certo? Então, pessoal, virando a página aqui, ó, na página 66, eu tenho aqui, olha, tá dizendo lá, ó, a divisão de um segmento em partes de mesma medida, certo? Aí é igualzinho que eu fiz ali, explicando naquela folha de sulfite. Olha, tem um EG, tem lá, foi dado o segmento AB, olha aqui à minha direita, olha, na construção, tá lá o segmento AB. O que ele fez? Ele adotou uma medida L, arbitrária conveniente, né? Fez aqui uma reta transversal e depois ele fez as paralelas. Este que é o teorema de Tales. Então nós vamos fazer aqui, ó, seguindo o roteiro, tá bom? Semelhante àquele que eu fiz. O espaço aqui é um espaço menor. Então vamos fazer aqui, ó, dá certo, ó. A gente faz o primeiro passo, um ângulo, uma medida assim, olha, isso aqui é tipo de um ângulo que eu vou fazer, ó. Essa aqui é uma medida arbitrária. Eu vou do ponto A e faço uma reta arbitrária, certo? Vou pegar aqui o meu compasso e vou dividir ele em uma medida arbitrária conveniente, ou seja, eu não posso colocar uma medida muito grande. Se eu colocar uma medida muito grande, ela não é conveniente. Olha, aqui vai passar de 3 medidas iguais. Então, vou pegar, vou diminuir meu compasso, vou fazer aqui, olha, uma medida L arbitrária. Então, aqui vai ser uma, que vai ser aqui o L, tocando lá onde ele parou, outra medida L, igual a gente fez lá na folha de sulfite. Tocando aqui, outra medida, olha, dividir essa reta que eu fiz aqui, arbitrária, em 3 partes iguais. Aqui estão 3 partes iguais. A hora que eu traçar estas paralelas aqui, agora eu ligo o B até aqui, e traçar com os esquadros, olha lá, olha o jeito que ele fez aqui no EG. A hora que eu traçar aqui, olha as paralelas andando aqui, vai dividir lá em cima o segmento AB, que eu quero, em 3 partes iguais. Se fosse para dividir em 4 partes iguais, fazia mais um L. Em 5 partes, 6, 7 e assim sucessivamente. Então eu vou pegar agora aqui, olha, o meu esquadro e vou ligar lá do ponto B até essa medida L aqui embaixo, olha, na última aqui, na terceira. E aqui, com a minha mão esquerda, eu apoio aqui a régua e vou caminhar com o esquadro. Olha lá, olha, certo?
Então, olha lá, certinho, não pode ficar, se ficar torto, não é paralelo. Então, eu pego e ligo aqui, ó, de B até o último, subo aqui para o outro L, vou chegar lá em cima no segmento AB e vou lá nesse primeiro L e chego aqui no segmento AB, certo? Então, vamos dar nome aos pontos, ó. A, aqui vai ser então, estou seguindo igualzinho EG. Vou chamar aqui de X, vou chamar aqui de Y. Aqui, se deu X em cima, embaixo aqui vai ser X', ó, igualzinho está aqui no EG. Se aqui deu Y, aqui vai ser Y'. Se aqui é o ponto B, aqui vai ser B', certo? Então é assim, pessoal, é o primeiro que a gente está fazendo. É uma divisão de um segmento em partes de mesma medida, tá bom? Então eu dividi aqui o segmento AB conforme está aqui o EG e conforme aquele que eu fiz no sulfite para explicar para vocês. Este é o teorema de Tales, tá? Então vocês vão fazer para mim só este aqui da página 66. Esse aqui que vai ser o nosso exercício da semana, tá bom? Basta simplesmente copiar aqui esse enunciado, divisão de um segmento em partes de mesma medida, este enunciado, o EG e o exercício, tá bom? Boa tarefa para todo mundo, um bom dia e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.